Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Cada pessoa com quem nos encontrarmos é uma nação que precisa conhecer a salvação e a luz de Jesus. Na primeira leitura, o servo do Senhor pede toda a atenção porque tem uma declaração a fazer. Ele narra a sua história, resumindo-a em um momento particularmente significativo, a sua vocação. Momento em que também recebeu os dons para realizar com eficácia a missão de proclamar a palavra de modo eficiente e transformar os corações. Temos então o oráculo em que Deus confirma a sua identidade e a missão. A missão começa por ser um fracasso, o que leva o servo a exclamar: em vão me cansei, em vento e em nada gastei as minhas forças. Mas reconhece que a sua causa não está perdida. O meu direito está nas mãos do Senhor e no meu Deus a minha recompensa. Animado pela confiança no Senhor, o servo acolhe e transmite um novo oráculo de Deus. Não basta que sejas meu servo, só para restaurar as tribos de Jacó e reunires os sobreviventes de Israel. Vou fazer de ti luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. A missão do servo é universal. Sim, a missão do servo é católica. Por meio dele, Deus quer fazer chegar o dom da salvação aos mais remotos confins do mundo. O profeta Isaías retrata aqui o servo de Deus que é preparado desde o seio de sua mãe para a missão a que o Senhor o chamou. E cada um de nós, que fomos batizados e batizadas em nome de Jesus, somos também escolhidos e escolhidas para a missão de ser luz das nações e manifestar na terra a glória de Deus. A leitura nos leva a refletir sobre o nosso chamado para ser servo e serva do Senhor, desde o ventre da nossa mãe. Chamado esse que aconteceu pela sua palavra, que é atual e universal. A palavra do Senhor é lâmpada para a nossa caminhada e norteia a nossa vida, as nossas palavras e as nossas ações. Por isso, nós podemos afirmar: o Senhor me chamou antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome e disse-me: tu és o meu servo. Cada pessoa com quem nos encontrarmos é uma nação que precisa conhecer a salvação e a luz de Jesus. E cada um de nós recebeu do Senhor o poder para extirpar, para destruir as trevas, para construir, para plantar uma nova vida. Porque Ele, Deus, é quem nos garante. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Somos, portanto, estes servos e servas escolhidos, preparados e designados pelo Criador a fazermos muito mais do que simplesmente existir e vegetar.
Todos nós temos um papel importante na obra de Deus no mundo, e os confins da terra significam todos os lugares por onde passarmos. Nós, por sermos cristãos batizados, vivemos entre os santos com quem estamos em comunhão. Nos esforcemos em ser virtuosos para que os nossos vícios não ofusquem a glória de Cristo. No Evangelho de hoje, vemos que Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade vos digo, um de vós me entregará. Todos se perturbaram. E por quê? Bem, não foi pela acusação certa da consciência, nos diz São Leão Magno, mas pela variabilidade tão incerta do coração humano. Embora de nenhuma culpa fossem conscientes, eles temiam por sua fraqueza. Meu irmão e minha irmã, não ouses confiar em ti mesmo. Vê o que sucedeu com Pedro, que 3 vezes caiu, embora confiasse muito nas suas próprias forças. Os discípulos também temiam que fosse falso o que sinceramente eles viam dentro de si mesmos. Com efeito, ainda que não o acuse a consciência, nem por isso o homem está justificado. O mesmo vale para nós. Naquele cenáculo onde o Senhor quis reunir-se com os discípulos, tratados doravante como filhinhos e amigos muito amados, um o havia de entregar, e um outro, apesar de suas palavras inflamadas de coragem, o havia de negar vergonhosamente. Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Diante de um e outro apóstolo, ambos traidores, mas o primeiro impenitente e o segundo arrependido, vemos os 2 polos entre os quais oscila a nossa vida. Para muitos cristãos, infelizmente, trair Jesus não está mais no campo das escolhas possíveis, mas já constitui um fato consumado. Quantos de nós, com efeito, já não pecamos gravemente? E o que é o pecado mortal, senão uma traição a Cristo e um desprezo total de sua cruz? Mas, se são poucos os fiéis que, como Santa Teresinha, receberam a graça de nunca cair em falta grave, todos temos, por outro lado, o dever de chorar os nossos pecados. Não só os mortais, mas ainda os que não passam de veniais. Se temos, pois, em nossa conta a traição de Judas, tenhamos também a penitência de Pedro, o qual sabia a gravidade dos seus 3 nãos, mas que jamais duvidou da imensidade do perdão de Cristo. Portanto, se por nossa fraqueza e malícia não podemos esconder quantos e quão vis pecados cometemos, podemos, com a graça de Deus, reconhecer humildemente que o amor dele é muito maior do que a nossa iniquidade. Não sejamos como Judas. O Evangelho nos diz que Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. Tendo o diabo entrado em Judas, não lhe permitiu esperar pela oração, pois, segundo São Cirilo, temia que as palavras do Senhor lhe acendessem na alma uma centelha de arrependimento e o comovesse a um melhor juízo. Vejamos com que empenho o demônio busca afastar da oração aqueles a quem tenta. Que tenhamos por certo que não há remédio mais eficaz contra a tentação do que a oração. Quando Judas saiu do cenáculo, foi glorificado nosso Senhor, pois dele finalmente se apartou o ímpio traidor, deixando Jesus a sós com os santos apóstolos, como se a presença de um único malvado ensombrasse a glória de Cristo. Nós, por sermos cristãos batizados, vivemos entre os santos, com quem estamos em comunhão.
Por isso, devemos nos esforçar para sermos virtuosos, para que os nossos vícios não ofusquem a glória de Cristo. Que olhando para a cruz do Senhor, onde vemos de forma gráfica o preço que Deus quis pagar para saldar a dívida do nosso pecado, tenhamos um horror profundo, sincero e universal das nossas culpas e nos enchamos de esperança, porque não há ferida nem feiura que não possa ser curada e coberta com o sangue purificador de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos conceda por sua misericórdia a graça do arrependimento e a confiança de nos aproximarmos dele frequentemente no tribunal da penitência. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.